castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Cumprimento a todos os membros da igreja, também os nossos queridos visitantes que estão conosco nesta noite, também aqueles que nos acompanham pela mídia social, pelo YouTube. Que Deus possa, de fato, nos instruir por meio da sua palavra, por meio desta exposição que nós faremos no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 8 a 11. Para aqueles que estão nos visitando, nós estamos estudando na nossa igreja, especialmente nos cultos dominicais, o livro do Apocalipse e, mais especialmente, as cartas às igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas que foram destinadas às 7 igrejas. No sermão anterior, nós vimos a primeira carta, a carta à igreja em Éfeso. E agora nós vamos ver a segunda carta, a carta à igreja em Esmirna, que está registrada, como eu disse, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 a 11. Eu quero convidar os irmãos para acompanharem a leitura que eu farei neste texto. Diz assim o nosso Senhor Jesus Cristo à igreja que se reunia em Esmirna e a todos nós no tempo de hoje. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque, como teu servo acabou de nos dizer, viemos aqui nesta noite para cultuar o Senhor por meio dos cânticos, por meio das orações, por meio do nosso coração que deve se inclinar ao Senhor com reverência e santo temor. E agora nós seremos instruídos pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que, pela tua misericórdia, o Senhor não permita que as nossas interpretações, muitas vezes equivocadas, enviesadas pela maneira errada de pensarmos, influencie, ó Deus, a maneira como nós olhamos para a tua palavra. Antes, pelo contrário, seja o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou este texto, o Espírito de Cristo que falou estas palavras ao coração de João, que registrou fielmente a palavra de Cristo, este Espírito também possa nos iluminar, a mim e aos meus irmãos, todos que aqui estão, aqueles que nos ouvem, para que, ó Deus, a começar de mim, a tua palavra possa ser claramente entendida e também, ó Deus, possa entrar em nossos corações, fazendo o milagre de converter-nos naqueles pontos que, porventura, precisamos de conversão. Que ninguém, Pai, nenhum de nós, a começar de mim, endureça o coração nesta noite com a tua palavra, mas que sejamos ouvintes, atentos, a fim de que possamos sair juntos daqui com alegria por termos sido ensinados pelo Senhor. Abençoe-nos, ó Deus. Pedimos-te estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como nós fizemos na carta anterior, a carta à igreja em Éfeso, nós também faremos agora em relação à igreja de Esmirna, ou seja, apresentar aos irmãos um pouco do que era aquela cidade chamada Esmirna. A cidade de Esmirna, atualmente na Turquia, chamada Izmir, era também uma cidade próspera da Ásia Menor, menos influente do que Éfeso, com menos riqueza cultural, riqueza política ou mesmo econômica, mas também era uma cidade importante. Os irmãos se lembram que eu disse que o apóstolo Paulo tinha por metodologia levar a palavra a cidades maiores,
cidades polo, como nós podemos chamar nos dias de hoje, porque ele entendia que era a partir dessas cidades polo que o evangelho tinha maior probabilidade de se expandir. Então, as grandes cidades, dos grandes centros urbanos, eram importantes para que, a partir dali, missionários fossem sustentados, pastores fossem enviados, irmãos pudessem expandir o ministério nas cidades menores e, assim, o cristianismo se expandir. Portanto, Esmirna também era uma cidade importante, menos importante do que Éfeso, nesse sentido político-econômico, mas era uma importante cidade. E ela era, inclusive, extremamente leal ao Império Romano. Era uma cidade provinciana, e nós somos informados de que, no século I, depois de Cristo, especialmente nesse período, ela chegou a competir com outras cidades da Ásia Menor, a fim de demonstrar a sua devoção a Roma. Portanto, essa lealdade de Esmirna a Roma era uma lealdade que, por um lado, dava à cidade condições melhores, porque Roma investia nesta cidade, mas, ao mesmo tempo, isso trazia para os cristãos muitos problemas, porque quanto mais a cidade fosse fiel aos imperadores romanos, mais a Igreja de Cristo sofreria, uma vez que nós sabemos que a perseguição aos cristãos se deu precisamente pelo Império Romano. Então, por exemplo, o Império Romano permitia que alguns dos judeus pudessem escolher entre não participar e participar dos cultos, mas os cristãos, ao contrário, por não serem considerados uma religião oficial, eles eram desprezados, eles eram forçados, obrigados a prestar culto, homenagem ao imperador e chamarem esse imperador de Senhor. Então, eles eram obrigados a adorar a César, adorar ao imperador romano. E, naturalmente, muitos daqueles nossos irmãos se recusavam a fazer isto, porque eles entendiam que este era um passo de idolatria, quando eles estavam trocando o imperador romano por Cristo, ou Cristo pelo imperador romano, melhor dizendo. Então, quando eles se recusavam a esse tipo de adoração, de idolatria, muitos deles eram presos e eram mortos, como nós veremos, inclusive, na sequência. Esmirna era uma cidade relativamente rica, conhecida pela sua arquitetura impressionante, mas uma arquitetura que estava sempre voltada para estas questões que elogiavam os romanos, os gregos e os judeus, sendo que os cristãos eram, de fato, desprezados nesta cidade. Ali havia, como eu disse, em termos de religião, culto ao imperador romano. Então, foi uma das principais cidades a erigir um templo especificamente dedicado ao imperador Tibério César, que foi um imperador romano deste período. E, como eu disse, também era obrigatório que as pessoas daquela província cultuassem esta edificação ou este templo ao imperador. Além disso, como em todas as cidades gregas daquela época, havia também os templos dedicados aos deuses. Como em Éfeso nós tínhamos o templo de Ártemis, ou a Diana dos Efésios, na linguagem dos romanos, também em Esmirna nós tínhamos alguns templos dedicados a Zeus, Apolo, Afrodite e outras divindades. E havia também em Esmirna, um pouco diferente de Éfeso, porque Éfeso, os irmãos se lembram, era uma cidade muito grande, portanto, muito diversa do ponto de vista étnico. Esmirna era uma cidade mais simples neste sentido e, portanto, a comunidade judaica em Esmirna era muito significativa. E, obviamente, por conta da perseguição e por conta de os judeus estarem aliados ao Império Romano, os cristãos de Esmirna, eles eram perseguidos em maior intensidade do que os cristãos, por exemplo, em Éfeso. E por isso Esmirna se opunha tanto ao Império Romano quanto aos judeus. Aliás, aqui no texto, os judeus são chamados de sinagoga de Satanás. Os irmãos podem olhar o versículo 9, porque o versículo 9 diz que eles cometiam blasfêmia de atacarem os cristãos daquela cidade, e eles se declaravam judeus, quando, na verdade, eles não eram judeus. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é que estes judeus eram falsos judeus, que, na verdade, eram mais levados para a adoração a uma política romana, e eles se faziam judeus para gozarem dos benefícios
do Império Romano e se safarem das situações problemáticas, porque o Império Romano investia recursos nestes judeus. Então, esses judeus locais, eles, de certo modo, ajudavam os imperadores romanos, inclusive, a perseguir os cristãos. Eram judeus que eram um tipo de guarda real dos imperadores romanos nesta questão religiosa. Eles denunciavam ao imperador, às autoridades romanas, aqueles que eles consideravam traidores do judaísmo, em outras palavras, os cristãos. E Esmirna foi palco de uma perseguição intensa. Essa perseguição, inclusive, se intensificou, não apenas na época em que Jesus trouxe esta palavra revelada por João, mas nós somos informados que, ao longo dos anos, inclusive até mesmo chegando ao século II, nós vamos ter ali uma perseguição intensa de um dos pastores da igreja de Esmirna, que eu falarei na sequência. Mas apenas para concluir esta introdução, nós pesquisamos então, entendendo que a igreja era uma igreja pequena, uma igreja pobre. Aliás, o texto de Jesus diz isso: eu conheço a tua pobreza, mas entre parênteses Jesus diz, mas tu és rico, aqui não se referindo obviamente ao aspecto econômico, porque a igreja de Esmirna era de fato uma igreja pobre, financeiramente falando, mas quando Jesus disse que ela é rica, Jesus está apontando aqui para uma outra riqueza, que é a riqueza espiritual. Aqueles irmãos foram capazes de testemunhar o nome de Cristo, inclusive na perseguição, sendo mortos, sendo martirizados. Mas eles eram pobres, eram irmãos que não tinham recursos, como, por exemplo, a igreja de Éfeso, que era uma igreja rica, uma igreja próspera. Era uma igreja pequena, em menor número do que a igreja de Éfeso. E, além disso, era uma igreja também perseguida. Muito provavelmente, estes irmãos reuniam de maneira sorrateira, escondidos ali em alguma casa, em alguma região, e eles tinham que fazer isso de maneira muito silenciosa, porque, como eu disse, os judeus se aproximavam fingindo ser judeus, fingindo até mesmo serem simpáticos ao cristianismo, mas o objetivo deles era denunciar os cristãos, era denunciar aqueles que eles consideravam traidores do judaísmo. Então, eles eram perseguidos, muito perseguidos, intensamente. Eram obrigados a adorar o imperador, eram denunciados pelos judeus locais. E nós somos informados, irmãos, pela história da igreja cristã, que houve um homem chamado Policarpo. Policarpo foi um pastor em Esmirna. E alguns estudiosos, inclusive, chegam a dizer que esta carta que Jesus escreveu para a igreja de Esmirna estava profetizando este martírio do seu pastor. Porque no versículo 10 diz o seguinte, em tempo futuro: não temas as coisas que tens de sofrer. Repare que o verbo aqui, da forma como está colocado, tens de sofrer, aponta ainda para algo que acontecerá no futuro. Não é um sofrimento presente, muito embora eles já estavam sofrendo presentemente. Mas o texto aponta para algo que ainda viria a acontecer. E alguns irmãos chegam aqui, então, a entender que esta profecia de Jesus Cristo se refere a este irmão nosso, pastor de Esmirna, chamado Policarpo. Logo depois da passagem dos apóstolos, Policarpo, então, foi colocado como pastor desta igreja, e ele aqui representa este corpo de irmãos que estavam ali reunidos nesta cidade. Policarpo foi um discípulo do apóstolo João. Então, muito provavelmente, quando João morre e quando João termina de escrever este Apocalipse, João morreu quase próximo do ano 100, ali logo depois do nascimento de Cristo. Muito provavelmente, Policarpo tenha assumido o ministério desta igreja. Policarpo, muito provavelmente, estava ali ainda novo, porque ele morre em 155 depois de Cristo. Então, se ele morre 155 depois de Cristo, muito provavelmente ele estava ali com os seus, talvez, 30 e poucos anos, 30 anos de idade. Era um jovem que assumiu o ministério daquela igreja para que pudesse dar sequência ao ministério do apóstolo João. A história diz que Policarpo era um pastor fiel, era um pastor que amava Cristo, era um homem comprometido com o Evangelho, um homem que seguiu à risca os ensinamentos apostólicos. E nós somos informados pela história de que Policarpo foi martirizado exatamente no ano 155 depois de Cristo, depois de um grande período de perseguições contra esta igreja, contra estes cristãos, promovida pelo Império Romano. A história de Policarpo é uma história
das mais chocantes para nós, porque Policarpo tinha 86 anos de idade, e a história nos diz que os guardas romanos o capturaram. Ele foi, na verdade, traído, porque ele tinha duas pessoas que andavam com ele, que eram espécie de seguranças, de guarda-costas, né? Eram os informantes que diziam, olha, eles estão chegando, olha, eles estão vindo. E Policarpo sempre dava um jeito de escapar, mas um destes traiu Policarpo por razões que alguns chegam a discordar. Alguns dizem que foi por favores que o Império Romano ofereceu, outros dizem que foi por interesse pessoal mesmo, não sabemos, mas o fato é que, por causa desta perseguição, talvez o medo de ser morto também, né, Policarpo foi denunciado e, finalmente, ele foi capturado, ele foi preso, e, ao ser preso, os romanos queriam que ele dissesse uma frase muito simples. Eles queriam que ele dissesse que Tibério César era o imperador, que o imperador romano era, de fato, o senhor da vida de Policarpo. Mas Policarpo responde com uma das frases que ficou muito famosa na cristandade. Ele disse, eu sirvo a Cristo há 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como eu posso agora blasfemar contra o meu rei que me salvou? E com esta frase, então, declarando a sua fé, Policarpo foi condenado, irmãos, a ser queimado vivo numa arena pública, na presença de todas as pessoas, inclusive na presença de cristãos que estavam ali, disfarçados, obviamente, porque não podiam se identificar, mas, naturalmente, eles presenciaram ali a morte do seu pastor. De acordo com a tradição cristã, quando o fogo foi aceso, as chamas, elas demoraram a pegar, elas não se consumiram imediatamente. Alguns historiadores dizem que uma espécie de arco se formou ao redor de Policarpo. Ali, alguns irmãos, inclusive, tentaram associar ou associaram esse episódio àquele mesmo episódio que aconteceu com os amigos de Daniel, lá na fornalha de Nabucodonosor. Alguns chegaram a dizer que olhavam para Policarpo, mas Policarpo não se queimava, porque ele estava sendo protegido. E isto acabou sendo confirmado, inclusive, pela tradição, porque, quando o fogo demorou a queimar o corpo de Policarpo, um dos soldados romanos, vendo isto, chegou até Policarpo e perfurou Policarpo com uma lâmina. E, curiosamente, irmãos, segundo a narrativa da maior parte destes historiadores, jorrou tanto sangue de Policarpo que chegou a apagar parte do fogo que estava queimando. Mas o fato é que Policarpo morreu diante daquelas pessoas, e Policarpo se tornou um dos mártires da igreja cristã. Aliás, a Igreja Católica Romana, como é de costume, venera Policarpo como sendo um dos seus santos, exatamente por este processo de martírio pelo qual ele passou. Nós sabemos que Policarpo não deve ser adorado, porque só Cristo deve ser adorado. Ele não deve ser venerado, porque só Cristo deve ser venerado. Mas é óbvio que nós também devemos olhar para este homem como um bom exemplo de um bom testemunho da fé cristã. Aos 86 anos ele foi morto, porque acreditava fielmente que Cristo Jesus era o seu Senhor e não o imperador romano, e ele acreditava fielmente que Cristo o havia salvado da morte. Portanto, as palavras que estão registradas no versículo 10, muito provavelmente se aplicam ou apontam profeticamente para este martírio de Policarpo, quando o texto diz, não temas as coisas que tens de acontecer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Muito provavelmente, foi exatamente este o período, desde a captura de Policarpo, até que todo o processo fosse concluído com a sua morte ali, com o seu martírio em arena pública, sendo queimado vivo diante das pessoas. Repare que esta carta é uma carta breve, é uma carta curta, menor, por exemplo, do que a carta a Éfeso, do que a carta a Pérgamo, muito menor do que a carta a Tiatira. Os irmãos vão perceber que a carta de Esmirna é a menor das cartas. Mas, curiosamente, aqui nós temos também a instrução do Senhor Jesus Cristo, e esta é uma das cartas em que não há uma repreensão para com a igreja. Na igreja em Éfeso, nós vimos que Cristo elogiou a igreja por sua doutrina ortodoxa, criticou a igreja, disciplinou a igreja pela sua ausência de afeto religioso, mas em Esmirna não aparece nenhuma crítica a esta igreja.
E nós podemos perguntar, por quê? Seria Esmirna uma igreja perfeita? Obviamente que não, meus irmãos. Mas o entendimento aqui dos estudiosos deste texto é de que Cristo poupou as críticas a esta igreja exatamente pelo fato de que esses irmãos já estavam passando por um sofrimento tão intenso que qualquer tipo de outra forma de crítica seria desnecessária nesse momento. Seria fazer com que aqueles irmãos sofressem ainda mais. Então, a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo aqui estava poupando estes irmãos de Esmirna de sofrerem ainda mais. E é interessante porque quando Cristo se identifica nesta carta, ele se identifica como o primeiro e o último, aquele que estava morto e que tornou a viver. Não sei se os irmãos chegaram a fazer esta relação, eu não disse isso no primeiro sermão, mas digo agora, todas as cartas abrem com alguma imagem, alguma figura de Cristo Jesus, as mesmas figuras que nós já tratamos, inclusive, nos sermões anteriores, quando lá no capítulo 1, Jesus é apresentado a João a partir daquelas imagens. Então, por exemplo, na carta em Éfeso, ele aparece como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e nós sabemos que as 7 estrelas são os 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros. E nós sabemos que os candeeiros são as igrejas, porque em Éfeso, a ideia era que Cristo ele tinha os pastores nas suas mãos, ele tem os pastores nas suas mãos, porque a igreja é dele, e ao mesmo tempo ele anda no meio das igrejas, portanto ele conhece o comportamento das pessoas. Porque em Éfeso, Cristo queria corrigir aquela ortodoxia morta. Então ele está querendo dizer, olha, você que é pastor em Éfeso, eu conheço o seu coração, eu sei quem você é, e eu caminho no meio das igrejas e eu percebo exatamente quais são os erros, não há como fugir, porque Cristo ali estava denunciando um problema claro, que era a ausência de afetos. Mas em Esmirna, repare que Cristo se apresenta como aquele que estava morto, que tornou a viver, aquele que é o primeiro e o último. E o que isso nos diz a respeito de Cristo? Isto diz que Cristo, embora tenha passado pela morte, ou seja, todo o sofrimento pelo qual Cristo passou, e aqueles irmãos sabiam exatamente pelo que Cristo tinha passado, porque lembrem-se, Policarpo e aqueles irmãos estavam sendo instruídos por João. João foi o último dos apóstolos, foi o último a morrer. João sabia tudo a respeito de Jesus e do seu ministério terreno. Portanto, o relato de João para com aqueles irmãos era um relato muito fiel, de modo que esses irmãos sabiam o que havia acontecido com Jesus, todos os passos. João estava presente em todos os momentos do martírio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que foi à cruz e morreu, mas ao mesmo tempo ele ressuscitou, ele tornou a viver, o que Jesus está dizendo para esses irmãos de Esmirna é que não importa o tamanho da tribulação pela qual eles tenham de passar, não importa se o diabo se revolta a ponto de lançar alguns nas prisões, a ponto de levá-los à morte, como foi o caso de Policarpo e de outros irmãos também que morreram neste período, perseguidos pelo Império Romano, não importa o tamanho da tribulação que você vai passar, você precisa crer que se você for fiel até a morte, se você persistir a ponto de morrer por Cristo, você receberá aquilo que é o prêmio que todo cristão almeja receber, que é a salvação em Cristo, que aqui é traduzido como coroa da vida. Aliás, ser fiel até a morte não significa, como alguns interpretam, de um crente que persevera até o momento da sua morte. Alguns interpretam desta maneira, como se esse versículo estivesse falando a respeito do nosso tempo de vida. Então, se alguém vive como Policarpo 86 anos, significa que, se ele foi fiel nesses 86 anos, ele então será salvo. Não, não é este o sentido deste texto. O sentido deste texto é o seguinte: se nós estivermos postos à prova e a morte estiver diante de nós por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Cristo, e se nós não cedermos às pressões, não retrocedermos, não nos apostatarmos, não voltarmos à velha religião e morrermos, se necessário for, pela pressão, pela perseguição, nós teremos a coroa da vida. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você é um idoso, se você já está com muito tempo de vida, não importa. O que importa é a sua fidelidade a Deus. O que importa é você estar pronto para,
ao ser perseguido, ao passar por uma tribulação como esta, você fazer como Policarpo fez, declarando que Cristo é o seu Senhor, declarando que você morrerá crente naquele que deu a você a salvação. Portanto, irmãos, a carta a Esmirna é um consolo de Jesus Cristo àqueles que sofrem. É uma maneira de Jesus dizer: olha, eu sei que vocês estão sofrendo, mas fiquem firmes, porque este sofrimento que Satanás, por meio dos judeus, está infligindo a vocês, é um sofrimento temporário, ele é passageiro, ele pode durar o tempo da sua vida neste mundo, mas ao final você receberá o prêmio da salvação. E, aliás, é este o prêmio que está no versículo 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? A morte eterna. Talvez eles sofram o dano da primeira morte, que é a morte física. Talvez alguns vão morrer fisicamente por testemunharem Jesus Cristo, mas eles não morrerão a segunda morte, ou seja, eles vão morrer fisicamente, mas estarão com Cristo na glória, diferentemente daqueles perseguidores que morrerão duas vezes, tanto na sua morte física quanto na sua morte espiritual. Portanto, queridos irmãos, o pastor desta igreja, que recebe esta carta das mãos do apóstolo João, as palavras de Jesus Cristo, ele deveria, quem sabe até mesmo com lágrimas, quem sabe até mesmo com a voz embargando, dizer àqueles irmãos que estavam em Esmirna, perseguidos, alguns que talvez nem chegavam às casas para se reunir, porque tinham sido capturados. Você estava esperando aquele irmão chegar, aquela família chegar, mas você recebe a notícia de que eles foram presos pelo Império Romano. Você recebe a notícia de que um deles foi morto por um soldado romano. E aqueles irmãos em silêncio, sem qualquer tipo de barulho, muito provavelmente reunido debaixo de uma tenda, de uma caverna, debaixo de alguma situação que não podia se tornar pública, aqueles irmãos agora recebem quase como meio de um sussurro do seu pastor, que não podia acelerar a sua voz, aumentar a sua voz. Ele recebe esta carta e diz: irmãos, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele escreveu para nós, e Ele disse que o sofrimento pelo qual Ele passou foi um sofrimento intenso, para que nós também pudéssemos suportar os nossos sofrimentos, a ponto de fazermos como Ele fez, resistir a esse sofrimento, para que possamos viver. Então, irmãos, alguns de nós vão ser presos, alguns de nós vão ser mortos, alguns de nós seremos levados à tribulação, mas, irmãos, vamos resistir, vamos ficar firmes, não vamos abandonar, não entre na tentação de ceder às pressões, fique firme, persevere na fé, porque Jesus Cristo disse que se você perseverar, ainda que você morra por causa da mão do Império Romano, você viverá para sempre, por causa da salvação que você recebeu nele. Esta era a curta mensagem, irmãos, mas imagine você estar numa situação de extrema tribulação e receber uma mensagem consoladora como esta, da voz do próprio Cristo Jesus, o Senhor. Mas o mais interessante, irmãos, é que, embora este texto tenha sido escrito lá no século I, este texto é um texto que está escrito para nós hoje. E talvez nós não estamos vivendo uma tribulação tão aterrorizante fisicamente como estes irmãos estavam vivendo, certamente não. Mas talvez você individualmente, ou até mesmo nós como igreja cristã em nosso país, talvez nós estejamos vivendo perseguições, tribulações. Eu não conheço o coração de vocês, eu não sei o que cada um está passando, eu não sei qual o seu sofrimento, mas seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a sua tribulação, a palavra de Jesus para você é a seguinte: não desista, não pense que eu o abandonei, não chegue a uma conclusão errada de que este sofrimento é algo que faça você desistir da fé, muito pelo contrário. Este sofrimento é uma forma de você testemunhar Cristo Jesus, o Senhor, é uma maneira de você se fortalecer nele, compreendendo a sua fraqueza, a sua pobreza, e neste caso uma pobreza espiritual, sabendo que você na verdade é rico, porque o Espírito de Cristo está em você, e aquele que está em Cristo tem todas as coisas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Então você não deve desistir. Como eu disse, eu não conheço o coração, eu não sei o que vocês estão passando, irmãos. Eu sei aquilo que eu passo, aquilo que eu tenho passado em alguns momentos, mas eu não sei o que vocês têm passado.
o que cada um tem passado, mas o fato é que não interessa o que nós estejamos passando, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maior do que todas estas coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que morreu por nós, que sofreu, mas Ele venceu a morte para nos dizer: não desistam, não retrocedam, não voltem às práticas antigas, porque eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. O diabo haverá de persegui-los, o diabo haverá de testá-los, o diabo usará, inclusive, a própria religião, como os casos dos judeus falsos aqui, para pressioná-los. Quem sabe nós estamos sendo perseguidos nos nossos dias por ideias equivocadas a respeito de Deus, a respeito do culto. Quem sabe nós somos perseguidos por estas religiões falsas que querem colocar na nossa cabeça que nós estamos errados, que o nosso modelo está errado e que, na verdade, eles estão certos. Não sei, há vários tipos de perseguições. Quem sabe você está sendo bombardeado por teorias, teologias falsas, erradas, a respeito de Deus, a respeito da igreja. Não sei. Ou talvez você está sendo perseguido mesmo, literalmente, por um colega de trabalho que não é cristão como você e que, quem sabe, blasfema contra o seu Deus. Quem sabe ele cria em você uma certa repulsa por você e em você, pelo fato de você ser um cristão. Talvez você ouve pessoas ao seu redor falarem isso, provocarem a sua fé, contarem piadas que depreciam o nome de Cristo, que blasfemam contra o nome de Deus, mas você deve estar firme para resistir a estas pressões. Você deve estar preparado no Senhor, sabendo que é nele que nós nos fortalecemos para vencermos estas tribulações. Nós não sabemos, irmãos, não sabemos até quando nós teremos a liberdade no nosso país para pregarmos o Evangelho, para cultuarmos como estamos fazendo aqui. E olha que as coisas mudam muito rapidamente. Nós não podemos pensar que nunca acontecerá isso conosco. Não sei, não sabemos. A vida muda muito rapidamente, os governos mudam muito rapidamente, as tiranias, muitas vezes as opressões dos homens, elas crescem de tal maneira e se avolumam de tal maneira que nós não sabemos como isso pode acontecer. Foi assim, por exemplo, na época do nazismo alemão. Foi questão de anos, poucos anos. Embora a Inglaterra já houvesse alertado aos demais países de que a fúria de Hitler estava se avolumando cada vez mais, alguns desacreditavam, achando que a Primeira Guerra já tinha definido essas questões e que a Alemanha não ressurgiria. Mas nós sabemos que pouco tempo depois, poucos anos depois, a Alemanha ressurge com a sua fúria nas mãos de um ditador que tinha um sonho narcisista, que era um homem que se achava Deus e que fez tudo aquilo que nós conhecemos de todas aquelas barbáries contra, especialmente, os judeus, os ciganos e outros povos também étnicos. Portanto, nós não devemos imaginar que estas coisas estejam distantes de nós. Muito embora essa profecia tenha sido escrita para aqueles dias, nós também devemos estar atentos, porque ela também fala ao nosso coração. Devemos estar prontos, irmãos, porque não sabemos se o diabo usará alguma religião, se o diabo usará alguém para lançar alguns de nós na prisão. Nós estivemos agora no acampamento lá dos irmãos do Espírito Santo, e um dos presbíteros fez uma colocação muito interessante, que eu gostaria de replicar aqui para os irmãos. Ele disse que há uma pesquisa de que a Europa está se islamizando, né? Porque a população cristã, os crentes estão tendo cada vez menos filhos, e o fato de os crentes terem menos filhos, numericamente, eles se tornam menores do que os islâmicos, porque os islâmicos levam muito a sério a ideia de ter filhos. As famílias islâmicas, elas têm muitos filhos. Então, a estatística é que em 2030, que está muito perto da gente, daqui 5 anos, o número de islâmicos se igualará ao número de cristãos na Europa. E, muito provavelmente, poucos anos depois, o número de islâmicos será maior do que o número de cristãos na Europa. Obviamente, isto é um alerta para nós. Nós não sabemos se Deus estará levantando o islamismo para ser o anticristo. Não sabemos. É um tipo de anticristo, naturalmente. Mas nós não sabemos se esse será um anticristo. E nós sabemos a força do islamismo contra os cristãos. Nós sabemos o que o islamismo pode fazer contra os cristãos.
Nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos mais de 3.000 pessoas morrerem de uma só vez na queda de dois prédios, 2 edifícios dos Estados Unidos, claramente numa guerra religiosa, dos islâmicos contra os cristãos. O maior país cristão do Ocidente foi atacado na sua alma, no seu coração, lá no Pentágono, lá onde as Forças Armadas estão reunidas, para dizer: nós estamos aqui. E nós não sabemos se o diabo haverá de guiar estas pessoas para que elas possam fazer isso não apenas nos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, mas também contra as demais nações. Às vezes as pessoas dizem: não, o islamismo não é assim, não são todos os islâmicos são pacíficos. Sim, meus irmãos, podem até ser, mas eles não são cristãos, eles são anticristãos. O islamismo é anticristão, o islamismo é uma grande heresia, e é uma heresia que tem crescido, é um grupo religioso que tem aumentado. E se nós não tivermos cuidado, não orarmos por estas questões, não estarmos atentos quanto a este avanço de uma religião que é anti-Deus, nós podemos ser os próximos a sofrer estas perseguições, que talvez estejam muito próximas de nós, mais próximas do que nós possamos imaginar. Portanto, cristãos, tenham filhos. Os crentes precisam ter filhos, nós precisamos ganhar o mundo numericamente. Você que está casado e que diga: filho é caro. Não, filho não é caro. Filho não é caro. Você que está casado e pensa: ter filho dá muito trabalho, colocar filho nesse mundo. Não pense assim. A ordem de Deus é que você tenha filho. E quando os cristãos desobedecem essa ordem, talvez os cristãos estejam cooperando para que religiões como o islamismo, por exemplo, se tornem grandes, se tornem maiores e, quem sabe, futuramente, venha a ser aquela religião que, de fato, perseguirá os cristãos. Obedecer à palavra, irmãos, nunca é demais, muito pelo contrário. É na obediência à palavra de Deus que nós nos livramos das tribulações que vêm sobre nós. Então, eu quero encerrar, fiz apenas este parênteses, mas eu quero encerrar dizendo que, se nós passarmos em algum momento por alguma tribulação, seja ela uma tribulação ideológica como a que nós estamos vivendo no Brasil, uma tribulação muitas vezes pessoal, como aqui alguns de nós vivem no dia a dia, ou mesmo uma tribulação intensa, como foi a perseguição física destes irmãos aqui em Esmirna. O remédio, meus queridos, está escrito aqui neste texto. O remédio é nós jamais negarmos a nossa posição de sermos filhos de Cristo Jesus, irmãos de Cristo Jesus, filhos de Deus, termos Cristo como nosso Senhor, Cristo como nosso líder, porque aquele que está em Cristo, ele é mais do que vencedor. E ainda que nós morramos fisicamente, diz a promessa do versículo 11, nós não morreremos pela segunda vez. Esta é a nossa fé, esta é a nossa fé que nos sustenta. Se nós precisarmos morrer por causa do Evangelho, façamos isto com a mesma fé que Policarpo teve, ao dizer: eu não vou negar o meu Deus, porque pelos 86 anos ele nunca me fez mal algum. Eu morrerei crendo que ele é o meu Senhor, que ele é o meu Rei. Que este mesmo Cristo nos fortaleça, nos acompanhe até o fim.